Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui como portador da palavra do Senhor. Humildemente, eu peço a Deus que Ele nos ajude, porque o trabalho é dele. Sou apenas instrumento em suas mãos. O texto que nós vamos pregar nessa noite, eu já preguei outro dia, o ano passado, não estou bem lembrado. Se encontra no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11, e do capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Eu convido ao nosso irmão Diácono Júnior para vir fazer essa leitura juntamente com a igreja. O Diácono Júnior está aí conosco. Convido que ele venha até aqui, meu irmão, para fazer essa leitura com a igreja. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Irmãos, boa noite mais uma vez, a graça e a paz do Senhor. Livro de Neemias, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 11, depois do capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 8. Os irmãos encontraram? Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem estar assim acompanhando nas suas Bíblias, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer
o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 8. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes, para os governares da além do Eufrates, para que me permitam passar entre Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deis madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei ajoelhar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus assim abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos mais uma vez o teu santo nome. Temos a plena certeza, Senhor, deste fato ocorrido, e irá trazer lições importantes para as nossas vidas. Lições estas que, em meio às dificuldades, aos problemas da vida, não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Deus, em meio aos sofrimentos do teu povo no passado, o Senhor sempre tem lições importantes para as nossas vidas. Por isso, rogamos a Ti que o nosso coração esteja completamente aberto e sensível para ouvir da boca do Teu servo aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste local e também nas nossas vidas. Rogamos a Ti, ó Deus, fala conosco de uma forma maravilhosa e carinhosa para a edificação da Tua igreja e, acima de tudo, a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O título da nossa reflexão, a arma secreta de Deus. A arma secreta de Deus. Com a descoberta do átomo, os homens descobriram o seu segredo, o segredo do átomo. Com essa descoberta, eles alcançaram um grande poder destruidor. A arma secreta que Deus deu aos seus servos tem um poder muito maior do que qualquer bomba atômica.
Eu quero nessa noite trazer como título da nossa reflexão o seguinte tema: verdades acerca da arma secreta da oração intercessória. Segredo da arma secreta da oração intercessória. Quais são os segredos da arma secreta da oração intercessória? Quais são esses segredos? O texto que nós lemos, ele nos mostra como essa poderosa arma age na vida do povo de Deus. O profeta Neemias, um homem de oração, ele vai nos mostrar, passo a passo, como ele foi instrumento de Deus, ou nas mãos de Deus, através da arma secreta da oração intercessória. A primeira verdade que nós vamos citar acerca desse texto é o seguinte: Neemias percebeu a necessidade da oração. Ele recebeu uma visita do seu irmão Anani, segundo o texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 3. Anani e mais algumas pessoas que vieram de lá, da Judéia. E ele, como exilado, apesar dele desfrutar de um cargo muito importante, copeiro do rei. Ele era um escravo, mas ele era copeiro do rei Artaxerxes. Enquanto isso, o seu povo estava cativo, o seu povo estava exilado. Mas lá em Judá, lá na sua terra, lá em Jerusalém, aqueles que não foram, que eram pobrezinhos, que não tiveram condições de ir, não levaram, né? Deixaram ele. Então o texto nos informa, ele começou a perguntar pelo pessoal de lá, aqueles que não foram para o exílio, como é cristão? E a resposta foi uma resposta que gerou tristeza no coração de Neemias. O povo que ficaram estão em grande miséria e desprezo. Aquilo caiu como se fosse uma bomba na sua cabeça. E não somente o povo, mas também Jerusalém. Ele também perguntou pela cidade de Jerusalém, o lugar de adoração. E também a resposta foi negativa. Os muros estão derrubados, as portas queimadas. Você já pensou? Jerusalém numa situação dessa? Aquilo, o texto nos mostra, em primeiro lugar, que Neemias, ele percebeu a necessidade de oração. Meus irmãos, é num momento de tristeza, de problemas, de lutas, de dificuldade, que o servo de Deus, ele sente a necessidade da oração. Às vezes, quando as coisas estão muito boas, entendeu? As pessoas quase não têm. Mas quando a situação é difícil, ore por mim, pelo meu problema. E a pessoa cai nos pés do Senhor. E como isso é importante, pedir oração e orar. A Bíblia está cheia de exemplos
de servos de Deus que caíram nas mãos do Senhor, ou nos pés do Senhor, através da oração, e foram atendidos. Neemias, ele percebeu, essa é a primeira verdade, ele percebeu a necessidade da oração, interceder pelo seu povo, um povo carente, a maioria estava exilado, sofrendo também, sem a liberdade de cultuar ao Deus Criador de todas as coisas. Ele sentiu também a necessidade de orar pela cidade de Jerusalém, pela reconstrução do muro de Jerusalém e das portas que estavam queimadas. Foi nesse momento que Neemias, ele faz a sua reflexão. Foi naquele momento que Neemias entra num estado de confissão ao Senhor, ou de contrição. É naquele momento que ele se coloca nos pés do Senhor. Primeiro lugar, ele diz no versículo 4, como ele se comportou. Diz assim o versículo 4. É mesmo. Diz assim no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele se coloca nos pés do Senhor, mas primeiro ele fez aquela preparação. Ele jejuou, ele orou e se colocou nos pés do Senhor para apresentar a Deus e mostrar a situação do seu povo. É um momento difícil, né, meu irmão? Um momento quando o povo de Deus, que tinha aquela liberdade de ir ao templo orar. Quando nós lemos os salmos, salmo de Davi, aquele salmo que conta a história do povo em romaria para o templo, em oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o povo era feliz. Às vezes, a felicidade está em nossas portas, nossas vidas, nossa família. E às vezes a gente nem percebe como é bom ir à casa do Senhor. Como é bom. Mas Neemias, ao saber da situação de Jerusalém, o lugar de adoração, ele se pôs de joelho, ele buscou o Senhor, ele jejuou, ele orou ao Senhor. Segundo o versículo 4, que diz assim. Ele diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando. Ele lamentou. Foi um momento difícil para Neemias. Mas o texto continua nos mostrando, no versículo, dessas verdades, dessa primeira verdade, que ele percebeu a necessidade da oração, referente à sorte do seu povo. Referente à sorte do seu povo. E com referência a Jerusalém,
o lugar de adoração. A despeito dele estar no momento de conforto, mas ele sentiu a necessidade. Não é o conforto que tira a necessidade de orar por alguém. E esse é um bom exemplo para nós. Um bom exemplo. Interceder pelas pessoas, seja da família, seja do seu vizinho, seja de quem for, mas interceda por ele. Porque a intercessão ela é muito importante. Ela enriquece a vida espiritual do servo de Deus. A intercessão. A segunda verdade, meu irmão. Ele fez o tipo certo da oração. Ele fez o tipo certo. Mas como ele fez o tipo certo? Nós acabamos de ler do versículo 1 ao 4. Como foi o seu comportamento com respeito à oração? Mas do versículo 5 ao 7, com referência àquele momento de contrição. Um momento de contrição ao Senhor. Do versículo 5 ao 7, mostra um momento de contrição ao Senhor. Vamos ver do versículo 5 ao versículo 7, como é que ele nos diz. Versículos 5 ao 7. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, porque fica melhor, né? Fica melhor. Ele diz assim, do versículo 5 ao 7. Ele diz: E disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele começa fazendo uma oração de invocação. Ele invoca o Senhor. Depois ele termina com uma oração de clamor. Ele clama. Ou de intercessão, intercedendo pelo seu povo. Como isso é maravilhoso. Neemias, ele percebeu, com espírito sincero de oração. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, com espírito sincero de oração, com fé, certamente Deus nos ouvirá nos nossos momentos de comunhão com Ele, no momento de intercessão, no momento de clamor, Ele nos ouve. Versículos 5 a 7, ele diz: E com o coração contrito, que é o momento de contrição. E também com fé nas promessas de Deus. Porque ele fala das promessas de Deus. As promessas de Deus. Isso é maravilhoso para todos nós. A Bíblia ela nos dá tanta lição preciosa de pessoas que oraram, né? Pessoas que intercederam, pessoas que foram gratas ao Senhor pelas bênçãos recebidas, até nos momentos difíceis da vida, como no caso de Davi. Teve momento difícil da sua vida, mas que ele estava nos pés do Senhor, suplicando ou agradecendo
Então, Neemias, ele usou dessa maneira maravilhosa, nos pés do Senhor, suplicando, pedindo, clamando. E o importante é que a sua oração, ela foi ouvida. Ela foi ouvida. Deus ouviu a oração do seu servo. Deus permite, muitas vezes, que algo aconteça na nossa vida, para que possamos cair nos pés do Senhor. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema, vamos dizer assim, econômico. Há diversos problemas que nos afligem e nos servem de experiência para o resto da vida. Para o resto da vida. Marca. Quando Deus opera em nossa vida, quando nós passamos por um momento difícil, isso fica marcado em nossa vida. Fica marcado. Nunca mais eu vou esquecer, durante a minha vida, os 3 meses que eu passei cego. Passei 3 meses cego. Mas foi um momento precioso de falar com Deus. Foi um momento precioso de poder voltar a ver. Voltar a ver. Cego não vê nada, não. Mas aqueles que buscam o Senhor, Ele redobra a sua fé, renova as suas forças, dá confiança e certeza de que Deus está conosco. O mundo do conforto espiritual, Deus dá àqueles que não têm vida, que não têm visto, não têm visão. Foi uma experiência que marcou na minha vida. Ainda hoje está marcado. Nunca mais eu esqueço do meu olho esquerdo ficar cego, porque esse aqui já é cego. Eu nem sabia, veja assim, mas eu tenho um olho cego e o outro foi remendado. Nesse olho tem gás, nesse olho tem silicone. E pela misericórdia de Deus, eu voltei a ver. É uma bênção. Graças a Deus por isso. Mas o problema de Neemias era a situação do seu povo. O problema de Neemias era o muro de Jerusalém e as suas portas. Foi nesse problema que ele caiu nos pés do Senhor para suplicar. Em terceiro lugar, ou a terceira verdade, ele nos mostra, ele obteve resultado glorioso por meio da oração. Ele obteve resultado glorioso por meio da oração. Do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 2, ele relata a ação de Deus na sua vida, dando a resposta das orações. Dando a resposta. Quando ele chega na presença do rei, com aquela cara de tristeza, que ele nunca foi assim, para provar o vinho, né? Como era assim o costume da época. Os reis tinham os seus copeiros, aquele que provava o vinho, ou a bebida, né? Para poder provar. Porque naquele tempo era prática matar as pessoas envenenadas através da bebida. Se o copeiro bebesse, não morresse, então a bebida não tinha veneno. Mas se o copeiro botasse na boca, o primeiro gole, e caísse morto, tem veneno. Então a função do copeiro era para proteger o rei, né? De ser morto. Era assim. Aí Neemias chegou com a cara de tristeza perante o rei. O rei ficou logo desconfiado, né? Será que essa bebida está envenenada?
E ele, o que é que está vendo com você? Você está tão triste, você nunca foi assim. O rei ficou cismado, porque ele ia beber a bebida do rei, a bebida do rei. E o rei viu ele com aquela cara de tristeza, será que está envenenado? Ele vai saber que vai morrer, e o rei ficou logo. Você nunca foi assim. O que é que está vendo? Mas uma das coisas importantes naquele momento é que ele soube dar uma saída honrosa, especial, aprovada por Deus. Aí ele dá aquelas palavras de elogio ao rei, como diz o texto aqui, como o texto nos fala. Vamos ler o primeiro versículo para a gente ter noção como foi que ele disse. Pode acompanhar na sua Bíblia também. Ele diz assim. Então ele diz, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que estás triste? O teu rosto não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Aí foi uma maneira que ele foi usado por Deus. Deus o encorajou, através das orações que ele já havia feito. Ele percebia que era a ação de Deus naquele momento. Era um momento que Deus estava trabalhando para ele, para a libertação do seu povo, para a construção do muro de Jerusalém, para a recomposição das portas. Era a ação de Deus naquele momento. E Neemias, ele começa dizendo assim, e lhe respondi, viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Deus usa o seu servo naquele momento para falar a maior autoridade do Império Persa, o rei Artaxerxes. Era o imperador do império, o rei Artaxerxes. O Império Persa havia derrotado os babilônios. Mas agora ele estava no poder. E Neemias foi encorajado pelo Senhor para ele dar essas palavras ao rei. Temeroso, pensando que fosse até ser castigado. Mas a ação de Deus estava ali com ele para lhe dar a resposta das orações. A arma secreta de Deus é a oração. Cada um de nós possuímos essa arma mesmo. Cada um de nós. A arma secreta da oração intercessória que Deus colocou nas mãos dos seus servos. É a oração. Então, depois de fazer essa declaração, ele recebeu uma resposta surpreendente. O que me pesa agora? Você já pensou? Só Deus pode fazer isso, né, meu irmão? O tempo estava chegado. As 70 semanas, como disse o profeta Jeremias, estava já se completando, que correspondia a 70 anos de cativeiro. Já estava se completando. E Neemias, naquele momento, o texto nos mostra que ele orou novamente a Deus. Orou. Aí ele fez o seu pedido, para ele dar liberdade, para ele ir construir os muros e as portas da sua cidade.
Mas ao lado do rei estava a rainha. Você veja que Neemias era uma pessoa benquista lá. Tá? Antes do rei dar a resposta, a rainha perguntou, disse, mas quantos tempos você vai passar lá? Você vai passar muito tempo, porque ele era uma pessoa de confiança, né? E ele deu um determinado tempo. Aí ele estou com as cartas de Deus na mão. Nem as cartas de Neemias, né? Do rei, não. As cartas de Deus. Aí, né? Disse, olha, agora eu queria que o senhor me desse carta de autorização para passar pelas cidades, além do rio, né, vamos dizer assim, aquelas cidades que tinha que passar, porque era distante. Lá da Babilônia para Jerusalém, era mais de 1.000 quilômetros. Mais de 1.000 quilômetros. Era mais de 1.000. Naquela região do Irã, puxando, naqueles países por ali. Veja que dá mais de 1.000 quilômetros, né? E ele tinha que ir, e tinha que passar por aqueles lugares difíceis. Ele pediu carta ao rei. Carta para passar lá naqueles reinados, naquelas terras. Como também pediu carta para tirar madeira lá nas matas do rei, para ele poder alojar-se e construir lá o que fosse necessário. E o rei lhe permitiu. E ele vai a Jerusalém e é instrumento de Deus para a construção do muro de Jerusalém. Meus irmãos, o que esse texto quer nos ensinar? Qual é a aplicação que podemos tirar para a nossa vida espiritual? Primeiro, nós devemos confiar em Deus. Que Deus está no cuidado de todas as coisas. Ele cuida de nós. Podemos ter certeza disso. Com essa arma secreta, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Que possamos sempre ser incentivados na oração. Essa semana eu tive o prazer de ler um livro sobre a oração, sobre um livro do nosso irmão Vitor. Um livro muito bom, maravilhoso. Então, procure orar, procure ler sobre a oração, procure interceder pelas pessoas, interceda pelo seu vizinho e pelo seu irmão, e pelos seus filhos, e pela sua igreja e pelo seu pastor, e pela liderança da igreja. Pela liderança da igreja. A liderança da igreja não é só a mesa administrativa. É toda a sociedade interna da igreja. SAF, mocidade, conjunto, né? Só Deus pode fazer o que esses jovens fizeram aqui, louvando a Deus com os seus instrumentos aí, com a sua dedicação, né? Com aquilo que Deus colocou nele. E não, privilégio, nem todos sabem cantar e tocar como eles, mas eles sabem, tá vendo? Mas tem pessoas que louvam, tem pessoas que oram, tem pessoas que pregam, tem pessoas que dirigem. Quer dizer, a casa do Senhor é assim, é uma mistura boa, é uma mistura sagrada, né? É um momento bom que Deus prepara para a sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos conforte